Estamos gravando já então, Rick? Já estamos gravando. Então tá tudo gravado já, Carol. Que maravilha! Muito bem-vinda ao Vinhascast. Muito obrigada, é um grande privilégio estar aqui hoje. Eu queria te agradecer por superar todo o teu nervosismo e estar aqui com a gente. Porque a Carol já nos falou aqui, que a gente estava na parte off, a gente conversou, tomou um café aqui antes, que não é a primeira vez que ela recebe um convite, mas que ela, por mais que esteja nas redes sociais, né, de forma bem efetiva, o podcast a gente não tinha gravado ainda, né, Carol? Então, assim, obrigado mesmo pela honra por estar aqui com a gente. E tem uma grande característica que eu conheço a Carol há um tempo já, a gente já trabalhou junto na época de Barum, né? E era Pista 3 ainda, eu acho, ou se já era Culture? Não, Pista 3 Era ainda. Pista 3 ainda, então realmente faz algum tempo. E a Carol é daquelas pessoas que eu sempre falo para as equipes quando chegam, né? Quando eu falo, cuidem com seus relacionamentos, cuidem das pessoas, né? Façam tudo que tem que fazer, se divirtam, tomem seus tragos, façam after, façam tudo que tem que fazer. Nunca fui politicamente correto, mas lembrem que o tempo passa. E daqui a pouco tempo vocês podem estar fazendo negócio entre vocês. E a Carol aproveitou esse momento todo, né? E a gente vai contar um pouquinho para vocês aqui como é que é. Então, primeiro de tudo, Carol, assim, pra gente começar aqui o nosso podcast, eu queria que tu falasse um pouco de ti, assim o que te levou, qual a tua formação, porque a gente vai chegar num ponto também que é bem delicado, eu já falei algumas vezes aqui sobre empresas familiares, né? Sim. Então, conta um pouquinho de ti, assim, onde tu estudou, depois como é que foi o desafio de escolher o curso, e aí depois a tua graduação, e de resto a gente vai levando. Maravilha, então muito obrigada, realmente é um privilégio estar aqui hoje. Comentei que eu já tinha tido, né, alguns convites, mas realmente vindo de um profissional que eu admiro muito, que eu ia me sentir segura, foi realmente irrecusável. Então, estava nas minhas metas de 2025 e estar aqui hoje é incrível. Falar um pouquinho da minha história, falar um pouquinho quem é Carolina Jonas, né? Além do Instagram, mais da vida real, porque eu acho que esse é o nosso grande propósito. Trabalhar a nossa imagem no digital, mas sustentar ela, né, na vida real. E aí aí que é o famoso pulo do gato, onde as coisas diferenciam o joio do trigo, né? Eu posto por diversas vezes no meu Instagram, a vida não é o Instagram. Não né? é o Instagram. Porque é o que por trás de cada post bonito tem muito corre por trás, né? E ainda mais sustentar o que a gente fala lá na rua é bem diferente. É o grande diferencial e a autenticidade, eu diria que é o meu ponto forte, né? Seria a minha vantagem competitiva hoje em dia no mercado. Então, meu nome é Carolina Jonas, eu sou farmacêutica, na verdade estudante de farmácia. Minha primeira graduação foi nutrição, foi a minha primeira escolha como profissional, mas aos pouquinhos, né, eu busquei ousar em outros caminhos, então busquei fazer uma nova graduação para ter mais autoridade no meu trabalho, que sempre foi a boa fórmula. Então, é uma empresa de família, como a gente vai contextualizar muito bem aqui hoje, é uma empresa que eu tenho muito orgulho de falar, então é uma empresa que eu desenvolvi uma paixão muito positiva e isso é muito motivador. Facilita a rotina no dia a dia. Que bom. A gente, tu começa lá, tu faz a nutrição primeiro e aí tu vai para cá, tu chega a atender pessoas ou não? Não, na verdade isso foi um shift muito importante que eu tive na minha vida. Então eu comecei a graduação em nutrição na URGS com esse propósito. Atender, ter um consultório. Brincava, né, que era meu sonho ter um consultório de mármore branco. E ao longo da graduação, isso mudou, né? Eu acho que o grande momento da mudança foi a minha inserção na noite, né, no Barum, com esse time que me proporcionou muito networking. Então, eu amadureci muito como profissional. Eu realmente aproveitei as oportunidades que me foram apresentadas naquele momento, né? Foi a maior escola que eu tive disparado na vida, foi trabalhar com vocês nesse período, porque acho que cresci muito como pessoa e aprendi muito a ler as pessoas. Criei uma habilidade social muito boa. E a partir disso mudou a minha mentalidade, eu decidi que nutrição talvez não fosse a minha escolha, né? Então não fosse consultório que eu iria me inserir, mas me trouxe muita base. Então, me trouxe a base, assim, para ter conhecimento e a base mais humana. Mas eu descobri que eu precisava muito da base técnica também.
E a partir disso, eu escolhi fazer uma nova graduação. Demorei um pouquinho. Desse meio tempo, eu fiz pós-graduação, fiz um MBA em gestão de pessoas. E aí, segui para a graduação de farmácia. Como é que foi essas escolhas da pós e do MBA? Porque pro empresário, né? Meu tempo é, sei lá, vou dizer, eu estaria uns 85% em gestão de pessoas. Com certeza. Como é que tu foi descobrindo, como é que foi isso pra ti, assim? Como é que tu tava trabalhando com a gente lá? E fico muito feliz, tá, Carol, quando tu fala isso, porque, eu queria que isso fosse disseminado pra toda a galera que trabalha com a gente hoje no Canto, na Brise, em qualquer outro, pra entender realmente aquele momento é muito especial. Muito. Porque quando tu falou assim, a ler pessoas, é óbvio, porque as noites, graças a Deus, são de mais sucesso do que noites sem ninguém. Mas acontece. E aí a habilidade social de entender as pessoas e os momentos, faz dar um carinho, um abraço, uma diversão, vão pra cá, vão pra lá, entreter as pessoas ali, para que a memória sempre no final da noite seja positiva. Sim. Dito tudo isso, depois, quando é que é o começo, assim, quando é que é o começo de, vou trabalhar com a família, como é que é essa conversa com os teus pais, como é que é a formulação, se são teus pais, até porque não conhece a tua família, né? Sim. Como é que é a estrutura familiar ali, e quem trabalha na empresa, e como é que foi, como é que tu entrou lá? Foi a convite, foi porque tu viu um espaço, eu chamo de espaço em branco, né? Assim, pode melhorar isso aqui, ninguém faz, então eu vou começar fazendo aqui, daqui a pouco torna tão importante que, ok, abrimos mais um braço e tô aqui. Como é que foi isso pra ti lá? Então, eu acho que uma grande qualidade minha é que eu sou inquieta, né? Então, nas minhas fraquezas, eu sempre busco a solução. Perfeito. Muitas, eu acho que, oportunidades eu abracei sendo um desafio, né? Para conseguir realmente evoluir cada vez mais. Então, foi um momento da minha vida que eu realmente estava perdida. Eu não sabia para onde eu ia ir, o que eu ia fazer. Aquela minha primeira escolha como profissão já não era algo que se alinhava tanto com o meu propósito. E aí eu descobri que só estudando ou realmente indo atrás que eu ia descobrir o que efetivamente eu ia querer fazer. Legal. Então, por isso eu mergulhei em algumas pós de assuntos bem distintos. O MBA, ele foi muito inspirado, eu acho que na minha vivência, né, inicial com festa, que foi o presente mais valioso, que foi networking, que eu tive lá. E eu conheci uma menina que eu nunca vou esquecer, hoje em dia a gente é muito amigas, somos parceiras de trabalho. E ela comentou, ela é médica, e ela fez um MBA em gestão de pessoas. Porque qualquer ambiente que tu esteja, tu tem que aprender a lidar com pessoas. Ninguém cresce sozinho. Com certeza. Ninguém cresce sozinho. A gente só chega longe tendo colaboradores. E como líder, descentralizar é fundamental. Porque não dá para abraçar tudo. Então, isso foi realmente, eu acho que, muito importante. Nessa fase da minha vida, minha mãe, ela identificou isso, né? Obviamente, eu ainda morava com os meus pais. E mãe sabe tudo, né? Mãe sabe tudo. É um dom de mãe que, assim, ela entende no olhar. E ela, por que tu não vem trabalhar na Boa Fórmula como representante comercial? Tu tem uma habilidade de comunicação muito boa, que, obviamente, eu desenvolvi isso muito, né? Na minha experiência ao longo dos anos. Bora trabalhar com a gente, ver o que tu acha. E era uma área que não existia ainda na farmácia, que a minha mãe, ela fazia, que é a fundadora da Boa Fórmula, minha mãe e meu pai. Ela fazia, mas não era algo tão explorado. E ela me inseriu ali. Então, isso foi muito positivo, porque, como a gente comentou, né? Empresa familiar, a gente tem que separar o emocional do profissional. E é uma linha muito tênue. E aí, o que a gente buscou para fazer dar certo? Definir muito bem os processos, as tarefas. E ela sempre me deu muita propriedade, autoridade e liberdade para seguir. Então, se tu vai errar, é tua responsabilidade. Mas se tu acertar, é teu mérito também. Legal, legal. E a partir disso, entrei na empresa, isso já vai fazer 8 anos. Nossa. Como representante comercial. Sabe que eu estava conversando antes, já estamos perto das 200 conversas aqui no Vinhascast. E com certeza, raríssimas as pessoas são as quais ficam na empresa da família. Sim. O normal é não conseguir conversar com os pais ou ter uma ideia, alguma assim, vou usar agora a IA, né? IA chegou, tá tomando conta, não sei o quê. Aí o filha, chega pro pai, olha só, você tem que botar um processo aqui, vai ser com IA e tal. Nem capaz, isso aí não funciona, isso aí é modinha de internet.
E aí entra num conflito de gerações. Sim. E normalmente, óbvio, né, que o fundador da empresa, o dono, cara, muito obrigado. E aí o filho fica inquieto também, porque não consegue avançar, acaba indo fazer outra coisa, ou vai procurar um emprego, ou vai abrir sua própria empresa, e tá tudo certo também. Por isso que eu falo que a habilidade, pelas conversas que eu já tive aqui, e a última que deu certo é da família Aita, da Churrascaria Santo Antônio. Aliás, um beijo para todos eles. Eles estão indo para a 5ª geração, né? 90 anos de negócio. Imagina, a churrascaria está no mesmo lugar há 90 anos. Uhum. E é sucessão atrás de sucessão. E é conversa. E, por óbvio, os pais. Tipo assim, tenta lá então. O mérito e o erro. Vamos lá. Faz teu... No futebol, né? Faz teu nome, né? Faz teu nome. Faz teu nome, vai lá, tenta lá. Quer trocar o forno lá no Aita, eu lembro. Aí isso era o Jorge, o Jorge é a 3ª geração, os guris, o Fabrício e o Rafael são a 4ª, e o Rafael tá grávido. Então tá vindo a 5ª geração aí. E aí o Aita contando que, assim, pro pai dele, que era a 2ª geração, trocar o forno a lenha pro forno elétrico, que faria muito mais rápido, ele teve que esperar o pai dele sair de viagem, trocar as coisas sem o pai saber, mas é o famoso assim, ele sabia que também tinha liberdade de fazer, só que o pai dele, no caso, não queria fazer. E aí ele fez, e aí tocou. Então, assim, primeiro de tudo, parabéns pros teus pais que souberam abrir espaço e deixar, e tu falou uma outra coisa também, muito claro os processos e as responsabilidades. Porque no momento que todo mundo faz tudo, ninguém faz nada, e quando é errado, todo mundo briga. Porque isso era teu, não era meu, eu não vi. O boleto era que tu que paga. Não sou eu financeiro, mas é tu que recebeu. Como é que não chegou até mim? Então, E aí começa... E ainda, para quem ainda morava, no teu caso, né? Morava junto, aí chega em casa já com o bico feito, e aí o mau humor e tudo. Então, parabéns para vocês que souberam lidar com isso. 8 anos já lá dentro. É muito legal ouvir essa história. A gente teve até uma conversa que foi uma conversa muito positiva, né, que a gente precisava manter sempre a escuta ativa para enxergar a Boa Fórmula como uma marca, uma empresa grande, mas com alma de casa. E isso começou a revolucionar muita coisa, assim. Crescer com os nossos é um privilégio, né? O que muitas pessoas enxergam, às vezes, como dificuldade, pra gente foi muito motivador. Então, poder crescer, chegar em casa, celebrar sucesso com a família... sempre foi muito legal. E seguir o sonho, né, dos nossos pais, eu acho que sempre foi um privilégio. Eu nunca pensei 2 vezes, né, desde que eu me inseri na empresa, em fazer algo diferente. Legal. Então, alinhamos muito propósitos, né, que é buscar saúde, que é impactar a vida das pessoas. E a partir disso, tem dado muito certo. Cara, vamos fazer um gancho, eu ia esperar um pouco mais, mas vamos fazer um gancho agora. Aproveitar, vamos falar pra galera sobre a busca da saúde. Sim. Conta pra... Aquilo que a gente tá conversando também ali fora, conta pra nós, e eu falei, tem uma frase do João Adib, né, que é dos donos da CIMED, e ele fala assim, alguém pergunta pra ele, o corte que eu vi, né, assim, como é que vocês vão crescer, vocês já estão em tudo que é lugar, como é que cresce? Ele falou, e a resposta dele foi algo em torno de assim, eu nem vendo tanto ainda, o brasileiro nem toma vitamina, o brasileiro só fica doente e toma remédio. A hora que eu ensinar o brasileiro... Isso eu acho muito legal quando o cara fala, a hora que eu ensinar. A hora que ensinar o brasileiro a tomar desculpa... Suplementos e vitaminas, e eu vou ainda crescer muito mais. E aí, tu me trouxe um presente aqui, e eu vou pedir pra tu ir abrindo o presente que tu trouxe, e nos contando um pouquinho sobre isso. O que as pessoas não tomam, que poderiam tomar pra evitar realmente ficar doente. E a gente tá vivendo assim, eu brinco, né? Nem que a gente não queira. Fora casos, né, de um acidente, alguma coisa assim, a gente vai viver até os 100 anos. Vai viver até os 100 anos, assim, os caras vão inventar alguma coisa pra te manter vivo e tal. Então, como chegar lá numa melhor condição, né, conseguindo ser independente, se levantar de uma cadeira, subir uma escada, então eu vou te pedir essa gentileza pra tu ir abrindo aqui pra nós e nos contando um pouco do que... Eu até acho que a palavra farmácia pro teu tipo de serviço, de venda, né, ela teria que ter uma outra questão também, porque até o Gabi entrou aqui, eu pensei que tu vendia paracetamol. Dorflex, de pirona. Não é o negócio da Boa Fórmula. Então vai abrindo aí, vai nos contando o que é o trabalho da Boa Fórmula. A Boa Fórmula, como podem ver, já tem um slogan, né, bem aqui na frente. A sua saúde em boas mãos. Então, a gente correlaciona a Boa Fórmula, uma farmácia de manipulação, muito com o seu mundo da saúde.
a gente tem uma visão diferente das farmácias tradicionais, que é muita parte medicamentosa, da alopatia mais tradicional, dos medicamentos mais químicos mesmo. A gente trabalha em outro segmento. Então, a parte de longevidade, de prevenção, realmente de estilo de vida mais saudável, e é esse o propósito. É como você quer chegar, né, aos 80, 90 anos, como é que a gente alcança a longevidade, né? Então, a gente fala muito das zonas azuis hoje em dia, aquela série ali do Netflix também falando um pouquinho das Blue Zones. Vou mostrar um pouquinho para vocês, então, desse mundo da Boa Fórmula. Particularmente, a gente tem esse diferencial, né, na Boa Fórmula de trabalhar com muitas linhas de varejo. Então, não só a parte manipulada, então, produtos personalizados, individualizados, pensado para aquele objetivo, para aquele organismo, para aquela pessoa, para aquela situação. Mas, como eu sempre falo, né, colaboradores. Então, isso eu aprendi muito, que crescer junto faz muito sentido. E, a partir disso, a gente incluiu muitas marcas na Boa Fórmula para poder realmente disseminar de uma forma ainda melhor o nome da Boa Fórmula. Trouxe hoje, para entrar nesse mundo aqui, o Vinhas, da suplementação ômega 3. Porque eu falei pra Carol, né, que o homem em específico, então, assim, eu não tomo nada disso, eu desconheço, só fiquei com essa frase do Adib na minha cabeça. Sim. E a Carol, pô, a gente se conhece há anos, e eu nunca liguei pra Carol, falei assim, tá, Carol, pelo menos eu tô com 43, o que no geralzão, assim, sem ver exame de sangue nenhum, o que deveria tomar? Vamos lá. E como a gente correlaciona, às vezes, uma cápsula com medicação, né? É da cultura brasileira, realmente, lidar muito com suplemento e correlacionar com medicamento. Mas é diferente. São mundos distintos, com propósitos distintos. Ômega 3 a gente vê muito na literatura. Então, tem muito embasamento científico, tem muito estudo duplo cego randomizado, com embasamento bem legal, para a gente poder falar com a autoridade, né? Que a gente tem que realmente suplementar algumas estratégias para ter um estilo de vida mais saudável. O propósito do ômega 3 é muito modular uma inflamação metabólica. Então, o ômega 3 geralmente é feito de 2 moléculas, que é DHA e EPA. DHA a gente correlaciona muito como um nutriente a nível cerebral. Então, a gente trabalha muito para a parte cognitiva, para neuroproteção, realmente para melhorar essa saúde mais mental. Fantástico para a saúde ocular também. Então, agora que a gente fica muito conectado na mídia, no computador, para melhorar realmente, né, toda essa parte mais da visão. E o EPA tem essa função anti-inflamatória. Então, a gente pensa, às vezes, numa dor articular, né, nesse manejo dessa inflamação mesmo, que acaba sendo gerada pelo estresse do dia a dia, né, às vezes por um final de semana que a gente se permite, e tudo bem, a vida é feita de equilíbrios, e a gente tem que saber, né, acho que balancear isso e equilibrar isso. Então, esse aqui é meu xodózinho, é de uma marca que a gente trabalha, ele vem com todo o selo de autenticidade, então isso também é um diferencial, o ômega 3 não é igual, né, vai ter um ômega 3 melhor por selo de certificação, por cápsula duplamente revestida, que não vai dar aquele retrogosto de óleo de peixe, que muitas pessoas já veem, né, com esse receio às vezes, e é muito nosso papel. Como eu tenho hoje em dia todo esse conhecimento, né, da nutrição, farmácia, como, né, sócia empresária da Boa Fórmula, eu consigo ver a saúde muito do paciente de ponta a ponta. Perfeito. Então, desde o diagnóstico ao tratamento, né, a adesão, a toda a experiência do paciente. Isso aqui é diário, Carol? Isso é diário. A gente acaba personalizando a dose de acordo, né, com a demanda. Mas, geralmente, uma cápsula ao dia é um ômega 3 ultra concentrado. Não tem, né, nenhum metal pesado, então a gente pode direcionar para gestante, para lactante, com segurança. Perfeito, perfeito. Trouxe também o Moroskine. Ele é um ativo bem interessante. Tá pegando aí, Rick? Boa. Que é um ativo que a gente trabalha para a parte de redução de gordura corporal, mas vai muito além disso. O Morosil é um ativo que ele está cadastrado na Anvisa há 10 anos. É um dos ativos mais conhecidos quando a gente fala de nutracêutico, para melhora realmente de gerenciamento de peso, para melhora de gordura localizada. É um ativo que é incrível. Peraí, esse aqui me chamou atenção um pouquinho mais. Esse aqui me chamou atenção, pessoal. Peraí. Não, mulherada também vai amar. E eu não... Isso aqui eu nunca tinha ouvido falar. Esse nome, essa... Tá. É bem interessante. O Morosil, ele é um nutracêutico da Galena. São as laranjas vermelhas do Moro. Muito chique, né? E a Equalive agora trabalha ele a pronta entrega, tá? Então, a gente tem ele manipulado
Tá. E agora vai ter a pronta entrega também. Legal. E também uso diário. Uso diário. Olha Exatamente. só. Tá. Por isso que a mulherada tem aquelas caixinhas que toma todo dia. Tá? Claro. Agora eu que comecei a vai entender nos aquelas caixinhas lá. auxiliando. Eu digo que emagrecimento não precisa ser algo difícil, né? A gente pode ter aliados nesse processo. Então, o Morosil, ele veio realmente para facilitar toda essa caminhada, essa jornada para perda de peso. É bem interessante. Trouxe também alguns módulos de proteína. Tá. Então, trouxe 2 sabores, como eu não conhecia muito bem o teu sabor. Tá. Trouxe 2, são a mesmo módulo de proteína que é a Body Balance. Agora, a gente fala muito do Whey Protein, que é uma proteína extraída do soro do leite. E a gente tem a Body Balance, que é derivado do colágeno, de uma indústria chamada Gelitá. Então, é, na verdade, um módulo de proteína sem lactose, sem glúten e com uma melhor digestibilidade. Então, para quem não tolerava muito bem o Whey Protein, porque se sentia meio estufado, tinha uma intolerância à lactose ou à caseína, a Body Balance é uma tecnologia nova do mercado para ser um aporte proteico interessante, a gente conseguir fechar macronutriente ao longo do nosso dia e se sentir leve. Perfeito. Então, realmente facilitando essa adesão à suplementação. Boa. Carol, vamos entender... Deixa eu só ficar na tua frente aqui. Claro. Tem mais coisa aqui, Carol. Tem muita coisa aí. Se quiser, eu vou explicando tudo. Olha. Trouxe uma agenda da sorte, dourada, prosperidade. Não, vamos olhar tudo isso aqui pra galera entender. Toma tua aguinha aí por enquanto. Vamos deixar, se eu não quero que alguma coisa fique na tua frente aqui. Mas eu acho que... Porque eu acho que ao explicar cada produto... Pessoal, isso aqui não é um episódio patrocinado ou não. É realmente a minha intenção, como um homem de 43 anos que não entende nada disso aqui, trazer conhecimento para que realmente a gente possa tomar menos remédio e saber usar essas ferramentas, né? E eu acho muito legal a palavra tecnologia, porque todo mundo pensa que tecnologia é um aplicativo novo no celular, né? Não, também é na pesquisa, como também conversamos ali no café. Aqui tem graças a Deus virou moda se cuidar. Boa. Virou moda a gente ter esse olhar realmente para como a gente está se sentindo ao longo do dia. A vida ela é tão corrida que muitas pessoas negligenciam problemas diários. Então, como é que é teu sono? Ele é bom. Acorda 3 vezes na noite. Como é que é teu intestino? Ele é legal. Constipado 3 dias, né? Como é que é a tua energia ao longo do dia? Ok. Vai se arrastando ao longo do dia, bebe 10 xícaras de café. Então, é muito sobre isso. A suplementação, ela fala muito sobre esse olhar que a gente precisa ter para nós mesmos, né? E buscar, a partir disso, melhorar. Então, a gente não precisa ter enxaqueca todo dia. A gente não precisa dormir mal. A gente pode dormir melhor. Ter dias melhores, acordar com bom humor. E as pessoas me perguntam muito como é que eu sou, né, motivada todo dia. E pega muito nesse gancho. Que eu olho muito para a saúde. Então, ao longo do dia, eu busco suplementar, porque os dias, eles são tão corridos que às vezes não tem como a gente manter aquela suplementação ou alimentação perfeita sempre, né? Mas a gente pode tentar e melhorar um pouquinho ao longo do dia. Perfeito. Não precisa ser perfeito, mas precisa ser feito. Ok. Legal. Esse aí que tem na tua mão? Esse aqui é de uma linha chamada True Source. É o magnésio inositol. Ele é uma estratégia que a gente direciona muito para manejo de ansiedade. E vamos combinar, quem é que não é ansioso hoje em dia? Rede social. E tudo, e comparação. E a ansiedade, ela conversa de várias formas, né? É no estresse, é na raiva, é na tristeza, é na compulsão alimentar, né? Então, cada pessoa, ela vai ter um tipo de ansiedade, mas magnésio inositol é bem interessante. Ele faz esse manejo da ansiedade. E essa estratégia, ela já trabalha muito com a taurina e com a melatonina. Então, a gente trabalha muito a qualidade do sono. Legal. 2 saborzinhos pra ver qual que tu gosta mais. Tá bem. E por último, a gente trabalha muito agora com nootrópicos, tá? Então, estratégias de suplemento para melhora da performance. Porque essa palavra eu já ouvi, mas eu não entendo ela. O que é isso? Nootrópicos são estratégias que a gente tem para melhora da aptidão mental. Então, para melhorar a nossa eficiência cognitiva, a nossa produtividade e principalmente aquele delay mental. Hoje em dia, a gente tá na moda ser muito produtivo, tá na moda viver em alta performance, mas a mente, às vezes, não dá conta de tudo. E a ideia, né, de trabalhar com nootrópicos, suplementos que melhoram essa performance cognitiva, é a gente conseguir produzir mais e reduzir esse cansaço mental. Então, esse aqui é o meu xodozinho, já fica a dica. Tá. E a gente trabalha muito com sinergias. Esse aqui é um ômega 3 com cúrcuma. Tá. Então, uma cúrcuma lipossomal com tecnologia nova para modular a inflamação também.
Fica uma ideia muito boa. Essa palavrinha tá na cúrcuma. Tá na moda também, né? Tá na moda. Tá na E ela merece todo o hype, todo o mérito. Cúrcuma realmente é uma estratégia fantástica, principalmente quando a gente pensa em modular uma inflamação. Hoje em dia, quem é que não tem uma dor? O que é né? modular uma inflamação? Nosso corpo ele vai gerar inflamação por natureza. Uhum. Mas muitas vezes, por alguns hábitos, às vezes não tão interessantes, essa inflamação ela se torna algo prejudicial. E ela conversa muitas vezes com uma dor articular, né, com um quadro de acne, queda de cabelo, alergia, né? Ela conversa, né, em sintomas de pele, sintomas intestinais. Então, ela pode, na verdade, conversar de várias formas e a gente pensa hoje em dia na cúrcuma para manejo disso. Uhum. Que a gente vai ter episódios estressantes ao longo do dia. Vai aumentar cortisol, vai gerar uma inflamação, mas a gente pode modular. Então, Perfeito. minimizar esses danos ao longo do dia. Tá. Eu acho que é muito interessante. E esse também é um ao dia ou tu diz assim, hoje é um dia, vai lá. 2 cápsulas ao dia. Geralmente a gente recomenda. Né? Quando a gente pega um caso mais atípico ou mais complexo, aí eu super oriento a individualização. Uhum. Então, a gente tem agora os exames. Tem a rotina do paciente, tem essa conversa mais próxima com o paciente, entendendo a demanda dele. Bora manipular e personalizar. Para realmente ter um protocolo mais eficiente. Que daí o Diego Vinhas chega lá com exames, vocês interpretam isso e aí vão manipular de acordo com peso, altura, estado daquele... Isso. Geralmente a gente direciona daí para um profissional, que a gente tem muitos parceiros incríveis. Graças a Deus, o time Boa Forma, ele cresce diariamente. E como eu conheço, olha, grande parte dos profissionais de saúde de toda Porto Alegre, São Paulo, Rio de Janeiro, eu gosto de direcionar. Porque o time se fortalece. Com certeza, com certeza. Carol, conta pra nós um pouco, então vamos deixar tudo isso aí pra galera fixar. Quais são os desafios pra menina que chegou lá, né? Pra sócia hoje, né? O que tu foi encarando no teu mercado, assim, tem que se preparar pra isso, o mercado é diferente nisso, a velha guarda vai falar isso, os mais novos. Quais os desafios que tu encarou no teu mercado? Os meus, eu tenho uma lista, né? Sim. E o que pra ti foi desafiador, assim? Eu tive que encarar isso aqui de frente, não é tão barbado assim chegar lá. Porque eu, apesar de trabalhar contigo todo esse tempo, eu fui ver a tua marca e é perto da minha casa. Sim. E os nossos pais moram no mesmo prédio. E a gente não... A vida é tão louca que a gente nem sabia. Como é que é... Quais foram esses desafios pra ti, assim, desde a hora que tu... vou trabalhar, porque a área comercial, agora, os últimos 2, 3 anos, vou dizer assim, que ela tomou um hype também. O Adib, o Flávio Augusto, esses caras todos dizendo assim, cara, quem é de verdade é o vendedor, o dono da empresa tem que ser vendedor. Porque eu também fui me descobrir depois enchente que o melhor vendedor da minha empresa sou eu mesmo, né? Tanto é os eventos corporativos que a gente vem fazendo, é porque eu realmente decidi atender, assim como o podcast foi fruto disso, de querer alugar a sala de reunião, os eventos corporativos começaram assim, pô, faz a minha festa da minha empresa, faz a minha festa não sei do que, aí eu, tá, a gente começou a atender. Pra ti, como é que foi isso? O ponto, eu acho, que foi o mais desafiador no início foi a questão de credibilidade. Eu comecei muito nova, então eu busquei sempre me recarregar com pequenas vitórias ao longo do dia. É uma conversa que flui, é um parceiro que me recebe, é um vídeo que conecta. Então tudo isso ia me recarregando e a trajetória ela é muito difícil, né? Não precisa ser maçante, ela é difícil, mas quando a gente tem clareza no propósito, tudo flui. Então eu aprendi a sempre identificar o meu porquê. Então por que eu estudo tanto? Por que eu acordo tão cedo? Por que eu me dedico tanto? Né? Por que eu faço o que eu faço? E a partir disso foi auxiliando, né? Eu acho que eu ia enfrentar as dificuldades. Mas o maior desafio, com certeza, foi ser respeitada ou ter credibilidade tão nova. E aí, como é que tu foi... Tu falou muita base no estudo, porque tu acabou virando a cara da empresa, né? A cara da empresa. E hoje, como é que tá isso, assim? Quando chega num consultório novo ou alguma coisa, tu continua desempenhando a função ainda de visitar, de conectar? Sim, eu amo! Como é que é isso? Conta pra nós, assim. Eu amo. Eu sou muito comunicadora, como puderam ver. Eu gosto de conversar, eu gosto de conhecer. Então, meu painel hoje ele é estruturado em mais de 200 parceiros, onde eu tenho essa demanda de visitas bem
significativa, né? Pelo menos umas 7, 8 reuniões ao longo do dia. Nossa. E eu amo. Então, cada visita, ela tem, eu acho que, algo para acrescentar e algo que eu preciso doar. Que legal. E eu vou aprendendo muito com os parceiros, então, com os novos protocolos terapêuticos, com os pacientes que dão um retorno positivo. Isso é incrível, a gente poder impactar a vida das pessoas e, principalmente, trazer saúde, ajudar aquele, né, paciente final a chegar no seu objetivo. E hoje o meu painel ele é bem diversificado. Então, eu trabalho com nutricionistas. É isso, essa era a próxima pergunta. Médico, Quem é que essas reuniões assim são com quem tu faz essas reuniões? Hoje em dia tem nutricionistas, que é a grande maioria, porque a conversa ela fica muito fluida e direta, né? Uma vez que eu sou nutri. Médicos, gineco, endócrino, nutrólogo, traumato. Então, eu pego até a parte de geriatria. E a conversa ela vai se diversificando muito pela característica de cada profissional e perfil realmente de cada profissional. Então, é bem legal. Eu personalizo sempre a reunião de acordo com o parceiro, para ficar algo bem exclusivo, já que a gente bate muito nessa tecla. Que a individualização é realmente o diferencial para ter o resultado sólido e real que a gente busca. Porque eu fico imaginando 7 reuniões por dia com deslocamento. Plus faculdade, plus vida social, plus criadora de conteúdo. Exatamente. Como é que é a tua vida no dia a dia, cara? Como é que tu... Vamos pra prática, assim, pra galera entender como é que tu divide a tua vida. Porque essa pergunta todo mundo faz, né? Como é que tu equilibra? Tu diz, não equilibro. Eu dou atenção porque tem que dar atenção e eu resolvo. É isso aí. Como é que tu faz isso? Então, eu tenho uma mentora, né? Que ela me ajuda nesse processo para conseguir dar conta de tudo. E ela me educou muito a priorizar as coisas de uma forma mais racional. Então, a partir disso, eu consigo muito bem separar hoje em dia o que merece o meu tempo. Eu sempre digo, né? Todo mundo tem a sua linguagem de amor. A minha, muitas vezes, é o tempo. Então, ao longo dessa rotina, que parece meio caótica, disponibilizar tempo, eu acho que é a maior virtude que a gente pode oferecer. Eu divido a minha semana em 3 dias. Então, e aí eu divido cada responsabilidade em responsabilidade obrigatória, essencial, urgência e facultativo. E aí, de 3 em 3 dias, se deixa um dia livre. E esse dia livre, tudo que eu não consegui fazer nos outros 3 dias, vai para aquele dia. E aí, separar de meta de curto, médio, longo prazo, facilita muito. Tem que ter organização. Eu sou muito, até a agenda ali, eu sou muito de escrever, todo dia. Tu pega a semana e como é que tu faz a gestão dos clientes, dos teus clientes? É reunião por mês, é reunião por semana? A visita ela é com que frequência para as pessoas que tu atende? Como é que funciona o teu dia a dia? Então, geralmente é mensal, mas eu agora tô trabalhando bimestral também, tá? Então, eu acabei personalizando e dividindo os profissionais que são mega parceiro, que daí realmente faz muito sentido eu ir todo mês, e aquele profissional que eu sei que é parceiro, mas não é família boa fórmula. Não é tão time boa fórmula, não veste tanta camisa. E aí, claro, merece atenção, merece atualização, que é esse papel, né, que eu faço. Então, levar a novidade do mercado, levar tudo que tem novo da suplementação, e aí eu vou dividindo. Mas, geralmente, mensal, a cada 2 meses. Porque a gente tem uma coisa que a gente está tentando cuidar com mais atenção e em algum momento eu vou chegar a contratar alguém específico só para isso, que é a gestão de comunidade. Que é quem é teu parceiro? É quem te indica, né? E tu indica e assim o mundo vive. E não é à toa, a gente acabou de atender um cliente que foi muito especial lá na Gramado Summit e o grupo deles é exatamente isso, assim. Quem me ajuda, eu ajudo. E você, mas que... Não, cara, é exatamente assim. É por isso que o judeu dá certo, é por isso que os maçons dão certo, é por isso que as comunidades em si, elas vão dando certo porque elas se retroalimentam e todo mundo cresce, todo mundo fica forte. E deveríamos fazer, né? Uma comunidade mais forte. Exato. Vocês lá dentro, vocês já têm nessa priorização, assim, mensal, já é isso aí, né? Já é a gestão da tua comunidade, é quem mais te fortalece. E pro futuro, Carol, o que vocês pensam em fazer, assim, com a boa fórmula? Para onde nós vamos? Crescer. Crescer, o que é muito desafiador com a mentalidade, né, da família. Meus pais, eles vêm num conceito ainda que eles precisam
ter ciência de todas as operações. Eu e a minha irmã, a gente já vem, vamos crescer, vamos ampliar. Uhum. Então, é uma conversa que a gente ainda tem, que está caminhando, né? Lado a lado, cada um respeita seu momento, mas a meta é crescer. É propagar ainda mais o nome da Boa Fórmula, levar a saúde para mais pessoas. A gente tem um processo muito rigoroso de produção. Então, a gente acredita muito que a Boa Fórmula é a melhor farmácia. Uhum. E isso é uma coisa que acho que poucas pessoas podem dizer com autoridade, né? De confiar na sua empresa, de confiar que tudo que a gente está fazendo é o melhor que a gente poderia fazer e entregar. Então, a meta é crescer, com certeza, e expandir. Porque eu tava pensando agora, né? É uma responsabilidade, né? Produzir uma cápsula dessas aí e colocar na... Cuidar de saúde é uma responsabilidade muito grande. E quando tu encara esse compromisso, tem que ter muita ética, muita responsabilidade e muita coerência, né? Então, realmente entregar o que tu tá te propondo a entregar. Como é que vocês fazem para seleção de pessoas, cara? Onde é que tu vai procurar... isso sim, é... Muito difícil. De cada 100 conversas, 101, o item essencial vai bater em pessoas. Como é que... Porque para crescer, a gente vai ter que bater, vai ter que achar mais gente, né? E é o dilema de cada um. A gente tem um restaurante ali, o Amorim, e aí recebemos alguns convites de shopping centers, até fora do Rio Grande do Sul já. Eu disse, cara, muito legal, muito obrigado, mas mal a gente consegue gente para esse aqui de Porto Alegre, imagina para lá. Como é que vocês encaram esse problema lá na Boa Fórmula? Bem, como tu falou, é um problema, né? Porque a gente não cresce sem pessoas. As operações hoje em dia são muito dependentes, né? De pessoas para atendimento, para produção, para toda a parte do administrativo e financeiro. Porém, a gente está numa realidade de sociedade onde as pessoas não querem trabalhar. Elas não lidam muito bem com pressão, elas não lidam com responsabilidade, com horário. Então, tá muito desafiador. A gente já tem, né, agora programado para esse ano finalmente ter um RH, que era o que a gente não tinha. A gente sentiu muita necessidade, né, de terceirizar, delegar isso para profissionalizar mais e realmente ter esse filtro mais realmente, eu acho que funcionante, né? Porque a gente se deparou com uma rotina onde pessoas ficavam uma semana, um mês, 2 e ia embora. Então, toda hora trocando o time. Não, e tendo que explicar tudo, né? Imagina cada coisa. Tudo, demanda energia, né? E a pessoa chega super motivada. Vamos trabalhar, vamos fazer acontecer. Ah, não, mas é muita coisa. Ah, não, mas não dá. E tem gente que, eu digo que para trabalhar na Boa Fórmula, tem que gostar de gente. Perfeito. Tu tá lidando com a dor de uma pessoa, tu tá lidando com, né, a saúde de alguém. Então, muitas pessoas que se conectavam com a gente, que não tinham isso bem desenvolvido ou claro, não se adaptavam. Não conseguiam realmente se manter na empresa. E aí, hoje, eu fico pensando assim, como é que a gente vai resolver esse problema? Como é que a gente vai resolver esse problema? Porque, tu me lembra, a gente estava conversando ali, tu falou, na faculdade tem várias cadeiras que vão te levando para o caminho da pesquisa. Que tava falando, os antibióticos não são novos e as gripes estão cada vez mais novas, mas a solução continua a mesma. E aí vai ter que começar a somar os antibióticos, enfim. Porque, sabe, tu vê, né? O pessoal da La Máfia, o Jadre, o Elefante lá, eles chegaram tanto num problema, eles estão com a maior rede de barbearia do Brasil. Qual o problema? Barbeiros. Aí eles criaram uma escola de barbeiros eles vão formando barbeiro e vão pegando ali, já vão selecionando para eles. Eu acho que daqui a pouco nosso grande negócio vai ser eu formar produtores de evento e vocês daqui a pouco começar a formar pessoas para essa escola, né? Para falar disso, para ter habilidade disso. Mentoria, eu acho que tu deveria super criar. É um caminho de mercado extraordinário. E eu acho que isso faz muito parte, né? Quando a gente já cria uma autoridade numa área, tem que propagar esse conhecimento. Com certeza. Mas tá faltando gente interessada para isso, né, também. Sabe que quando a gente começou, eu te falei, né, estamos no 5º ano de Vinhascast, e o Vinhascast começou por distribuir conhecimento. Aliás, queria aproveitar aqui, agradecer os patrocinadores que fazem isso aqui tudo acontecer. Academia Rafael Toro, que era só um patrocinador, e agora os eventos que a Combo tem em São Paulo são os eventos da própria Toro. Então, um beijo pro Vitório e pro Toro lá, em especial, e todo o time. A Red Bull foi a primeira a acreditar, uma empresa mundial, mas por relacionamento, aquilo que a gente falou, networking. Esse cara, Vinhas, tem um cara sério, a gente nem tinha esse canal dentro da Red Bull de apoiar
podcasts. Sim. Mas como a gente sabe que tu vai entregar, vai ser aqui, então tá aqui. Estúdios Combo, né, meu parceiro aqui também, que faz isso aqui tudo ficar de pé. E eu realmente só chegar a gravar e ir embora. Porque só quem já fez um podcast do zero, do celular, sabe o quanto é difícil gravar, subir, escolher corte, editar, operar a mesa, né, Rick? Tudo. Ficar aí trocando de câmera, ficar servindo café, ficar ajudando, servindo as pessoas, que é o mais importante. E eu fiz questão hoje de botar a minha jaqueta da Espírito Santo. Eu tenho algumas lindas e maravilhosas de inverno, mas essa aqui é a que, óbvio, né, verde militar, né, me pega, né, 7 anos que eu fiquei lá. E o inverno começou a aparecer, então as jaquetas da Espírito Santo vão lá. Lembrando que código VinhasCast tem 15%, tanto no online quanto em qualquer loja física. Então aplique lá e é 15% na hora. Agradecimentos feitos por ter esse podcast de pé. Estamos no desafio de pessoas. Como é que vocês fazem campanha lá, Carol? Assim, tu que é do time comercial, vocês têm alguma coisa, tem um código lá, tem alguma... Vamos lá pra parte que a galera... eu tava falando do podcast, né? Aí todo mundo assim, não, Vinhas, não adianta fazer, as pessoas não vão ver. Porque no brasileiro quer ver coisa... Eu sempre falo do brasileiro porque eu não conheço os outros, né? Mas o brasileiro não vê coisa longa, vídeo longo. Eu disse, cara, uma pena pra eles. Porque o meu papel aqui é disseminar conhecimento diverso. Sim. Vem influencer, vem empresário, vem político, vem tudo aqui. Então, quem quiser aprofundar, Claro. cara, o que eu já aprendi, o que eu já apliquei de coisas que eu aprendi no podcast, gravando aqui nas minhas empresas, é surreal. Sim. Então, não ligo pra isso, sabe? Assim, o tempo. Então, cara, o tempo, infelizmente, tem pessoas que querem e pessoas que não querem. Eu parei de gastar minha energia com as pessoas que não querem. E quando eu era muito novo, lá no quartel, dos meus 19 aos 26, eu fiquei lá. Eu olhava assim, meu Deus, esse cara vai ser ele vai ser mecânico muito bom aqui no quartel. Ele pode abrir uma mecânica, ele pode fazer... E eu tentava botar uma energia nisso. E cara, tem pessoas que querem e pessoas que não querem. Exato. Vocês, na Boa Fórmula lá, eu perguntei um pouco sobre as promoções, sobre as coisas que vocês fazem, mas como é que é lá na Boa Fórmula, essa parte das pessoas que querem? A gente tem um plano, tem alguma coisa que... Tem um plano. A gente acredita muito que gente boa atrai gente boa. Perfeito. Então, a forma que a gente se posiciona também no digital, a forma com que a gente se comunica, acaba gerando um processo de seleção também. Uhum. E o nosso ambiente, ele influencia muito, né? A gente fala muito disso, de conexões, de networking. Então, conforme, né, eu acho que eu fui crescendo na minha vida pessoal e me permitindo aproveitar essas oportunidades de networking, foi respingando na empresa também. Perfeito. Então, as pessoas começaram a muito vincular a Boa Fórmula e Carolina. E eu acho que oportunidade de festa, às vezes, né, foi realmente um espaço onde eu pude me conectar. E hoje, são profissionais que às vezes trabalham na Boa Fórmula ou abriram portas para oportunidades e conectaram pessoas, indicaram. Então, isso é muito bacana, né? E muito positivo. Mas, com certeza, gente boa atrai gente boa. Legal. Quem chegou até aqui, Carol, qual é a promoção, qual é o código Carol Jonas que nós vamos botar aqui para essas pessoas chegarem lá e... olha só, eu vi o podcast e eu quero agora o meu brinde, eu quero o meu desconto. Como é que é? Com certeza. Gente, convido vocês a seguir a Boa Fórmula Oficial no Instagram, a me seguir também, Claro. Carol F. Jonas. E manda um direct pra gente. Todo mundo que viu esse podcast, conhece o Vinhas, vai ter um desconto especial. Um presente especial separado ali na Boa Fórmula. Podem usar o cupom também Carol Jonas, mas mandem um WhatsApp, mandem um direct, vamos conversar, vamos se conectar. Perfeito. E vai ser um privilégio receber vocês nesse mundo, que é o mundo da saúde. E é um privilégio poder, eu acho que, conversar sobre essa empresa que eu acredito tanto. Que legal. Carol, muito, muito, muito obrigado, como tu bem falou, pelo teu tempo, né, de vir para cá numa segunda-feira, meio-dia, agora são 12:30, ou seja, temos aí 1 hora de podcast, de conversa. Muito obrigado mesmo por ter cedido esse teu tempo, deixado alguma agenda, né, de lado, mas para dividir conhecimento de um assunto que nós temos muito que falar ainda e fazer talvez alguns eventos por aí, né, Carol? Daqui a pouco a gente faz algum evento de conscientização dessa galera aí e aí todo mundo sempre gosta de se divertir. Então, um grande beijo, toda a sorte do mundo lá para Boa Fórmula. Para vocês que chegaram até aqui, até o final, muito obrigado. Não esqueça de comentar,
curtir e principalmente compartilhar esse episódio, que é a melhor forma de tu pagar para nós aqui e fazer com que nós mantenhamos o podcast de pé. Beijo do gordo. Muito, muito obrigada. É um privilégio estar com referência no mercado, um dos maiores players, né? E obrigada, pessoal. Muito obrigada.